pessoal, boa noite. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Hoje uma super live com a querida Renata Udler Kronberg, que é autora dos 2 volumes escritos inauguralmente da obra de Sabine Spielrein, que é a segunda mulher a participar da Sociedade Psicanalítica de Viena. Primeiramente, Elisabeth Hilfedig, que tem uma obra publicada sobre o amor materno. Eu vou enviar o convite para a Renata. Pessoal, ela tá sem fone, tá? Então, se porventura o som estiver ruim e ela tá em viagem, não tem como conseguir fone, viu? Então a gente tenta fazer um ajuste hoje, ou a gente, enfim, vê o que faz. Tá bem, pessoal? Obrigada. Pessoal, convite enviado, Renata. Convite enviado. Vamos ver se você recebeu. Senão você pode tentar também me enviar. Vou enviar mais uma vez. Aí, o convite está feito já. Então, obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. O pessoal está entrando. Pessoal, eu vou contando algumas particularidades. Eu estava tanto essas mudanças de tempo, pessoal, que não ficou meio gripado, né? Enfim. Renata, te enviei o convite. Pessoal, se a Renata não conseguir entrar, a gente encerra a live e reinicia. Tá? Não há problema algum. Isso acontece. Boa noite. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Boa noite. Entrou. Opa! Deu certo! Deu certo. Como é que... Você tá aí na Barra do Una? Do Uno? Como é que se diz aí? É o Duna. É uma praia aqui no litoral. Mas eu sei, o Wagner Ranha tem casa aí, não tem? Isso mesmo. Eu já me convidei para ir na casa do Ranha, para andar de lancha com ele. O Ranha não me convida. O Ranha, depois Olha, eu não tenho lancha, mas você está convidada. Pessoal, vocês estão escutando bem a Renata? Ela está sem fone, mas eu, particularmente, estou escutando bem. Só me digam, por favor, se for o caso, eu também tiro o fone, se tiver alguma. Você está me escutando bem, Rê? Muito bem. Você também? Eu também, estou te escutando super bem, então eu acho que vai dar super certo. Eu estava aqui contando para eles, Rê. Bom, eu vou te apresentar primeiramente. Deixa eu só voltar aqui no teu currículo, que eu estava te mandando mensagem aqui no WhatsApp Web agora. Só o título da live de hoje é Sabine Spielrein, uma pioneira da psicanálise. A Renata foi a corajosa que traduziu e escreveu os 2 volumes sobre a obra da Sabine. Eu estava contando para eles aqui antes que depois das correspondências da Sabine encontradas, né, com várias pioneiras da psicanálise, estava contando também que ela é a segunda mulher a participar da Sociedade Psicanalítica de Viena. Sabe que eu estudei bastante a Elisabeth Hilfedig, que foi a primeira. A Margarete, perdão. A Margarete Hilfedig, inclusive, eu estava tentando localizar o livro dela aqui e não achei. Tem enfim. As bases do amor materno. As bases do amor materno, isso aí. Eu citei muito ela no meu mestrado, enfim. Bom, pessoal, a Renata tem muita coisa para contar pra gente. Eu vou apresentá-la rapidamente. Renata Udler Kronberg é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do SED Sapien, onde é professora convidada, formada em Psicologia e Filosofia na USP, onde fez seu mestrado, doutorado e pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP.
professora convidada do curso de Teoria Psicanalítica da PUC, do COGEA da PUC, membro do GBP Sedoferense, autora dos livros Paranoia, Cena Incestuosa, Abuso e Violência Sexual, e agora, né, Sabine Spielrein, uma pioneira da psicanálise, obras completas, volume 1 e volume 2. O volume 2 está sendo lançado hoje aqui nessa live. Eu tenho várias perguntas aqui, ó. Muitas. Mas vamos lá, eu queria começar com uma pergunta. Pessoal, só deixa eu fazer uma última pergunta. Eu estou escutando um eco da minha própria voz. É do meu fone ou isso aparece aí para vocês? Por favor, rapidamente. A mim, não. Então, tá bom, vamos lá. Como é que começou o teu interesse pela Sabine Spielrein? Em primeiro lugar, Michele, é uma honra para mim estar aqui com você nesse lançamento informal, né? Não pela editora, mas é a primeira vez que eu vou falar numa live, né? Sobre o volume 2. Aliás, é a primeira vez que eu participo de uma live. Ainda bem que com a sua simpatia e o seu desejo que me animou. É uma honra, então, para mim, estar aqui conversando com você e com todos os seus fãs, seguidores, que são muitos, né? Então, o meu interesse pela Sabine começou de um jeito muito curioso. Mais ou menos, quando eu comecei a minha formação, eu tinha meus 30 e poucos, então faz bastante tempo que essa história de Sabine Spielrein já tem uns 40 anos, né? Ela veio vindo cada vez numa etapa, e começou com um romance que eu li, um best-seller do William Wallace, Um Mundo Transparente. Nesse livro ele fazia uma espécie de junção das pacientes do Jung, e tinha lá uma que me perturbou enormemente, tendo que isso foi digamos assim, o desencadeante da minha procura de análise no início da minha formação. Que eu lembro de ter falado desse livro na minha primeira sessão de análise. Mas tu lembra o que te inquietou dessa paciente? Era uma história complexa, com abuso sexual, com apaixonamento. Agora, do que Jung interessante, por ela, né? Isso marcou tua trajetória, né? Tanto que tem livros publicados sobre isso. Você vê como as coisas começam, né? Renata, pessoal, a Renata está no desafio hoje, ela está com problema na corda vocal. A gente ia fazer live antes, ela assim, Michele, deixa eu fazer uma terapia de fone para ver se melhora. Eu tô fazendo fonoaudiologia. Assim, tô com uma paralisia da corda vocal direita, idiopática. Pode ter sido a vacina, pode ter sido vírus de gripe, enfim. Mas vai passar. Vai. Bom, então o que aconteceu? Aí, e quando foi o ano de 86, 87, saiu no Brasil o livro do Aldo Carotenuto. Foi até antes, 84, por aí. E eu li, então, o Diário de uma Secreta Simetria, que é a primeira vez, veja, no Brasil, eles tinham saído na Europa em 1977. Então, não demorou tanto assim, saiu no Brasil, e eu li. E eu falei, olha, essa é aquela paciente do Jung. Mentira, porque anos depois eu fui reler o romance e não tinha nada a ver. Mas no meu imaginário ficou conectado. Aí eu fiquei interessada quando eu fui do conselho fundador da revista Percurso. E nos primeiros tempos não chegavam tantos artigos assim, como hoje em dia, né? Claro. Mas aí chegou um artigo que nem foi aceito. Depois eu tentei achar o autor, não achei, que era sobre pulsão de morte. E tinha uma frase que era assim: quando Sabine Spielrein
saiu do espelho de Freud, Freud viu a própria sombra. Uhum. Eu tinha estudado, além do princípio do prazer, a pulsão de morte, eu já estava começando a dar aula no curso de psicanálise. Aquela frase me impactou. A minha mãe ia para... E aí ele dava uma bibliografia, que era entre Jung e Freud, que saiu na França, que era um livro que tinha o livro do Carotenuto, mas tinha também os artigos dela, que eu nunca tinha lido. Claro. Alguns artigos, uns 3 artigos, em francês. Aí a minha mãe me trouxe o livro e eu li pela primeira vez a Destruição como Origem do Devir. A primeira vez que eu li, eu pensei, ou ela é louca, que foi difícil de entender, ou ela antecipou o Freud em 9 anos. Sim. Aí a segunda vez que eu li, aí eu já tinha certeza que ela tinha antecipado o Freud. Agora, deixa eu só, eu acho que é importante situar um pouquinho, eu gostaria que tu fizesse isso, mas assim, tem muitas curiosidades na própria história da Sabine Spielrein. Né? Ela era russa, né? Vai ser internada em Genebra, no hospital psiquiátrico em Zurique, perdão. Em Zurique, né? Porque depois tem a história com o Piaget. Depois, lá em Genebra, lembra? Isso. Né? Isso. Então, mas eu acho que conta um pouquinho da história da Sabine Spielrein para situar para quem está escutando a live a importância dela na própria história da psicanálise. Sim. Então, a importância dela na história da psicanálise, então eu vou fazer que nem a Sabina, o devir. Eu vou falar do momento que ela devém psicanalista e vou voltar para trás. Tá bom? Sim, porque eu acho que situar a história dela, porque ela começa como paciente do Jung. Nesse sentido. Então, eu acho que conta um pouco a história dela, eu acho que é importante vou isso. Linearmente. Eu tenho mania de ficar fazendo nos a posteriori. Eu acho que é importante para quem está escutando a gente. Sim. Então, a Sabine Spielrein é uma russa de Rostov-le-Don, filha de uma família judia, né? O pai dela era entomólogo, né, que se fala, estudava os bichos, né? Mas a profissão principal dele, ele era um comerciante e construtor de navio, trabalhava ali porque Rostov-le-Don fica à beira do Mar Negro, né? E ela era mais velha de 4 irmãos, sendo que a irmã caçula dela, meu lápis é bonito, porque de fato acho que devia ser uma espécie de filha, porque quando a irmã dela morre de tifo, quando a Sabina tem por volta dos 15 anos, a Sabina fica muito mal. Claro. Ela era mais velha, tem 3 irmãos, e aí, além disso, ela era uma excelente aluna, ela estudava numa escola. E falava várias línguas também, né? Falava várias línguas, e cirílico, e russo, e latim. E ela estudou, imagina, aos 5 anos, ela foi mandada para a família em Varsóvia para estudar e estudou numa espécie de ensino que foi uma espécie de avant-garde do jardim de infância, né? Bom, só para mostrar que ela era super exigida na família, um pai muito depressivo, mas que queria dar o melhor para os filhos em termos de educação. E uma mãe que era dentista, mas não chegou a trabalhar como dentista. Logo foi criar os filhos. Claro, até porque na época existia uma resistência contra a inserção da mulher profissionalmente, né? Grande, né? Inclusive dentro do próprio movimento psicanalítico. Assim, mas aí nós estamos assim, por volta
Desculpa, gente, eu vou ter que ter esses Não há problema. intervalos. Não há problema. E aí a gente está aí ainda falando da mãe dela, por volta de 1900, né, assim. E aí a Sabina, quando se formou, ela tirou medalha de ouro, mas da nota mais alta. E ela queria muito fazer medicina. O avô dela, que era um rabino, ele abençoou o desejo dela, mas ela entrou numa crise que foi entendida, que hoje em dia nós entenderíamos como uma crise adolescente. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto, que é uma das primeiras perguntas que eu me fiz ontem de madrugada. Eu estava lendo a história da Sabina Spielrein. Vamos lá, uma pergunta que toca um pouco em trajetórias próximas, obviamente em épocas diferentes. Porque assim, a Sabina Spielrein, não existe um consenso, a literatura traz como se ela fosse esquizofrênica de um lado, outros como se ela fosse histérica, né? E tu tá trazendo como se fosse uma crise adolescente. Alguém que passou uma história muito parecida, mas na França, foi a Camille Claudel. Né? E sabe que lendo ontem um pouco sobre ela, eu lembrei também da Virginia Woolf. Obviamente que numa época bem depois, né? Mas assim, eu queria discutir um pouco sobre, assim, né? Quer dizer, e mais, depois a Sabina fica muito conhecida por ter tido um caso com Jung. E de alguma maneira a sua produção e a sua obra fica nas sombras, quer dizer, não reconhecida. Me fala um pouco, assim, como é que tu escuta essa lógica da época aí. Olha, é uma lógica, infelizmente, né, muitas vezes a literatura psicanalítica, ela, como se diz, ela oprime mais do que a coisa merecia, né? Quer dizer, a Sabina, ela teve realmente... Sabe, só eu te contar uma coisa, eu escrevi um poema essa madrugada, inspirado em tudo que eu li, por conta dessa lógica, muitas vezes, né, enquadrante da própria psicanálise. Isso. Quer dizer que alguém se autoriza a falar de um paciente, mas a psicanálise não serve para a sua própria vida. Mas que porra é essa, Renata? Pois é. O que acontece? A literatura que se produziu depois do Aldo Carotenuto e o próprio Aldo Carotenuto, na psicanálise o Bruno Bettelheim e nos entre os junguianos todos a consideram esquizofrênica, o que é uma loucura, porque ela teve uma crise. É uma loucura dessa consideração. Ela teve uma crise forte, seria, digamos, o Charles Melman chamaria talvez uma como é que ele fala, uma espécie de histeria, de parapsicose, um efeito psicótico de uma histeria. Nós poderíamos dizer uma forte crise adolescente. Claro. Porque durou 9 meses só, e ela nunca mais teve outra. Claro. Né? E teve uma trajetória insólita. Então, o que aconteceu? Fazer uma pergunta rápida. De que maneira tu achas, veja, porque ela viveu na pele uma internação psiquiátrica, né? Ela é tratada por de que maneira tu acha que essa experiência da vida dela acaba também tendo influência na obra que segue, né? Porque pessoal, para quem está escutando, a obra da Sabina Spielrein é incrível. Ainda bem que temos a Renata que se debruçou sobre os 2 volumes acerca dela, mas que ficou muito esquecida na própria história da psicanálise. Mas que influência tu acha que teve aí na produção teórica dela? Não, acho que ela se tornou escritora, autora e psicanalista, se autorizou psicanalista quando ela liquidou a transferência amorosa ao Jung, que Freud chama de uma elegante liquidação. Numa carta que ele
que ele faz com ela. Então, a escrita dela, principalmente dos 2 primeiros artigos fundamentais, que é a tese de psiquiatria dela sobre o conteúdo de um caso de esquizofrenia, publicado em 1911, né, junto com o Schreber, do Freud, e junto com a segunda parte do Transformações e Metamorfoses da Libido, do Jung, que esse título eu sempre atrapalho, e depois, em 1912, o grande texto dela, A Destruição como Origem do Devir, esses 2 textos ainda estão influenciados pelo Jung, de certa medida. O Jung psicanalista, porque Jung foi um grande psicanalista até 1913, né? E que foi o que foi conta para as pessoas por que até 1913? Porque em 1913 se dá a ruptura entre Freud e Jung, por razões teóricas, mas também o caso Sabina Spielheim. Freud escreve para Sabina, querendo fazê-la demover do amor de transferência ainda, o resto de amor de transferência. Ele diz, porque eu já me desfiz da minha relação com o teu herói ariano, que na sua brutalidade, e a minha decisão foi muito influenciada pelo que aconteceu com você. E o que aconteceu? Jung a Sabina Spielheim foi o primeiro caso de psicanálise do Jung. Pessoal, para quem não sabe, o Jung... eu acho que situa um pouquinho Jung na história do movimento psicanalítico. É que tem muita gente leiga, que entra na live também. Eu acho que é importante. Com certeza, vou situar que é importante, porque todo o meu trabalho, né, Michele, ele dar o histórico, o panorama, o ambiente, as razões históricas e institucionais para iluminar o que eu considero o mais importante, que é a obra dela. Então, o que acontece? Burghausen, onde Sabine Spielheim é internada, é uma clínica de vanguarda, porque é ali que se começou a estudar a psicose na universidade, os fenômenos psicóticos, e tem uma clínica médica ligada à universidade. Então ela entrou no melhor lugar que ela podia entrar para se tratar. E Bleuler pediu a Freud se o Jung podia tratar a Sabina com método analítico. Freud foi meio hesitante, mas permitiu. E Jung tratou Sabina com a psicanálise por 9 meses. Ela saiu e entrou direto na universidade. De medicina. Para estudar medicina. Isso. E começou a trabalhar junto com Jung. E um dos principais artífices do tratamento dela foi Bleuler, porque Bleuler fazia aquela clínica funcionar como uma comunidade terapêutica. Os médicos moravam lá. A Sabina assistia às reuniões de discussão dos pacientes. Deixa eu só te perguntar, eu gosto de fazer uma fofoca no meio do negócio. O filme O Método Perigoso, do Cronenberg, que por sinal ele filmou Cronenberg, que ele filmou o Cosmópolis, né? Que é um filme também super, enfim, discutido. Como é que tu acha que o filme retrata a história do Jung com a Sabina, ou da Sabina com o Jung? Um horror! É só um horror. Me decepcionou muito. Primeiro, que é um filme, ao contrário dos outros filmes dele, é um filme aborrecido. É um mau documentário. A Keira Knightley, que é uma grande atriz, está muito histriônica. Eu gostei do Freud, gostei do Jung. E ele faz 2 grandes mentiras nesse filme. Ele encena a relação amorosa que Sabina teve, segundo ela, depois que ela tinha acabado o tratamento. Para Jung não, mas para ela sim.
Que Claro. Jung vai ficar muito mal com Freud, né? Por causa disso, porque ele omitiu. Bom, deixa eu acabar do filme primeiro, depois eu Vai. volto um pouquinho. Vai. O filme, primeira mentira, de que eles tiveram uma relação sadomasoquista. Porque ela chamava as relações deles de poesia. Poesia era a poesia da troca intelectual. Claro. Então, muito. Do amor de transferência, obviamente. Do amor de transferência. Por que ele colocou aquele cenário? Porque durante a análise com Jung, ela analisa a neurose infantil dela, que aliás vai aparecer graças a essa análise, no primeiro texto de psicanálise com criança da história da psicanálise, que é Contribuições para o Conhecimento da Alma Infantil, de 1913. Claro. E aparece ali toda a história infantil. E ela tinha, de fato, toda uma história com analidade, com medo do pai que batia na bunda, uma espécie de bate numa criança antecipado, digamos assim, Claro. quando ainda não estava teorizado o masoquismo, que ela vai ser a primeira. Posso fazer agora uma pergunta que tem a ver com isso que tu traz? Levando-se em conta, tu acha que a produção das mulheres na psicanálise, qual é a diferença que a gente poderia... Porque, veja, eu acho que tem algo importante aí, né? Quando tu diz assim, no início da live, que ela antecipou Freud em vários aspectos, no que tu acha que a Sabina, ou o que tu acha que permitiu a ela antecipar Freud em vários... Porque, assim, eu tô lembrando uma passagem do Breuer, que era parceiro de Freud, que lidou muito mal com o amor de transferência, lembra disso, da Nó? Encaminha a Nó para Freud, quer dizer, mas me parece que até hoje, quer dizer, muitos analistas lidam muito mal com a questão do amor de transferência. Agora é interessante, percebe que a Sabine Spielheim dá um tratamento muito especial a isso. Queria escutar um pouco sobre isso, assim, trazendo um pouco para os dias atuais. Depois a gente volta nesse ponto, sim, porque eu acho que a história também ela é importante para tensionar a teoria que está colocando agora. Com certeza. Por isso eu gosto que os livros da Sabina vão sair na coleção dirigida pelo Flávio Ferraz, que é Psicanálise Contemporânea, porque eu acho ela extremamente contemporânea, né? Assim como agora está tendo interesse por outras psicanalistas de suas obras, como a Luandré Salomé, a Karen Horney, quer dizer, psicanalistas pouco faladas. Porque o que acontece? Bom, então deixa eu só voltar um pouquinho no que eu estava falando, que é que a correspondência entre Freud e Jung é inaugurada, que é a genial correspondência que foi descoberta nos anos 70 e publicada, ela é o assunto das primeiras cartas, da terceira carta, é Sabine Spielheim, sem ser nomeada. Jung pergunta para Freud o que ele acha dessa paciente. Ele só vai revelar isso para Freud quando a Sabine Spielheim escreve para o Freud pedindo para ele interferir na relação entre ela e Jung, né? Porque ela tem o caso amoroso com Jung depois do tratamento dela, de 1908 até mais ou menos 1910, por aí. E ela pede para o Freud intervir, e quando o Freud vai escrever para o Jung, primeiro ele escreve em total cumplicidade com Jung, que é quem é essa louca paranoica, né? Depois, quando o Jung revela que é a Sabine Spielheim, e ela insiste, Freud fica muito bravo. Mas, no começo, ele diz para o Jung o seguinte:
Isso aconteceu, só não aconteceu comigo, esse envolvimento amoroso, porque eu sou 10 anos mais velho que você. É como o laboratório de química. E nessa carta ele fala pela primeira vez em contratransferência. Então, o conceito de contratransferência, que Freud disse, vamos falar que só nos congressos entre nós, senão o público não vai entender, apareceu nessa correspondência do Freud com Jung sobre Sabina. Só que depois, quando Freud percebe o que o Jung fez, e como ele não assumiu, foi covarde, né? De certa maneira. E aí Freud fica muito... Mas o Freud diz, né? Ele tem uma expressão. O Freud tem uma expressão que diz assim: não adianta, né, atiçar os demônios se você não sabe o que fazer com eles depois, né? Isso. Mas tá tudo sendo inventado nessa época, né? Pessoal, Então, para quem está assistindo, a gente está falando a história da psicanálise, tá? Dos primórdios aí. Vai, dos primórdios. Quer dizer, então, exatamente, era um tubo de ensaio. Por ironia do destino, o primeiro lugar que se exige análise do analista vai ser em Zurique, quando Jung ainda era analista. Né? Olha que engraçado. Então, a partir dessa ruptura, a Sabina toma o lado de Freud, mas ela não... Ela fica muito sentida, ela quer que eles se entendam. E toda a correspondência dela na época da guerra com Jung, né, quando ela... Bom, eu precisaria ir contar um pouco da história, mas você me perguntou das psicanalistas mulheres, né? Eu acho que nós estamos num momento de boom, de renascimento, do interesse pela obra dessas psicanalistas, e não só ficar uma curiosidade, porque Sabina escreveu 34 artigos. Uau! Né? Para a época... Eu ainda tem mais 3 não conhecidos, não descobertos ainda, né? Dos quais 8 são absolutamente visionários e seminais. Você quer que eu fale agora? Mas só me conta o seguinte: por que tu acha que a obra dela fica, de alguma maneira, à sombra, e o que fica em evidência é o suposto caso que ela teve com o Jung? Pois é, porque parece que a gente gosta mais de revista caras. Entendeu? Fofoca mesmo, né? Sim. Pois é. Por isso que eu acho assim, eu fiz toda uma análise disso no primeiro volume, né, da história clínica dela, dos diagnósticos errados e que são, digamos, colocaram no começo de novo sob suspeita a obra dela. E a obra dela é justamente a primeira vez que usa a palavra esquizofrenia, é no texto dela. Antes mesmo que o inventor da palavra, Bleuler, usasse no mesmo ano no Manual das Esquizofrenias. Então, ela trabalha em Burghölzli, depois de formada, atendendo em análise uma paciente esquizofrênica. E ela quer mostrar, olha que pioneirismo, só existia 2 artigos sobre demência precoce, um do Jung e um do Abraham. E ela vai mostrar pela primeira vez, analisando um discurso louco, que o discurso esquizofrênico tem suas raízes no mundo funcional. E que aquilo que eram aparentemente frases incompreensíveis tinham um sentido, levando em conta a história da paciente.
e as causas da internação. Então, veja, e é a partir daí que ela se interessa pela pulsão de morte, pelo que ela chama primeiro de componente destrutivo da pulsão sexual. Só que ela vai dar um sentido muito diferente do que Freud vai dar no seu... Por causa desse primeiro artigo que Freud chamou de um trabalho grandioso, ela é convidada para entrar como a segunda mulher. Qual é o título do artigo? Só repete, por favor. Só repete. Contribuições para o conhecimento. Não. Algumas contribuições para o... Não, eu estou confundindo os artigos. Oh, meu Deus. Algumas... Não há problema. Peraí. Eu me atrapalhei, peraí. Sobre o conteúdo, imagina, lógico, sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia. Aí ela vai apresentar o esboço do trabalho dela, a destruição como origem do devir, que é justamente pela questão de aprofundar o conhecimento teórico e conceitual do que ela percebia que a teoria psicanalítica não dava conta. Claro. E ela vai, então, formular o componente... Claro, ela faz uma escuta da própria teoria, né? E lógico, você pode dizer, bom, talvez um núcleo esquizoide dela, quem não tem seu núcleo esquizoide? E que isso ajuda ela a trabalhar essa saída de análise com o Jung, que ela faz o segundo texto como o filhinho deles, ela chama, um filho simbólico, que ela diz, receba nosso filho, mas na verdade ela já está se distanciando teoricamente do Jung, né? E ele recebe muito ambivalente esse artigo, né? Você quer mais fofoca? Vai. Não, ele recebe ambivalentemente. Para ela, ele diz que ela antecipou muitas dos pensamentos dele, e para o Freud ele diz o comentário mais misógino possível. Ele diz o que na frente é uma bela mulher, embaixo é um peixe podre. Deixa eu te falar eu queria retomar contigo e lembrar a resistência que os analistas da Sociedade Psicanalítica de Viena tiveram com a entrada da Sabine Spinelli, mas antes de tudo com a Margarete Fedger. Eu lembro que com a Margarete. Margarete foi a bucha de... Eu lembro, eu li o livro dela, e o livro dela é a apresentação que ela faz. Eles ficaram completamente horrorizados quando ela diz que o amor materno não é instintivo e por aí vai, né? Mas assim, tem várias passagens misóginas dos próprios psicanalistas homens com as mulheres que passaram a compor aí o movimento psicanalítico. Queria discutir um pouco em relação a isso e mais, assim, de que maneira, né, a Sabina pode ser escutada ou não, né? Porque eu acho que também o que vai acontecer com a obra dela a posteriori, e o que fica, cara, ela deu buceta pra Jung, tipo, falando, percebe, dessa lógica bem grosseira. Quer dizer, é como se isso, que é um pouco o que acontece com as mulheres hoje, também ainda, né, Renata? Um pouco assim, queria discutir um pouco sobre isso, assim, né, porque eu acho que o teu trabalho, ele é de uma preciosidade, Renata, incrível. Que é quase como se tu tentasse recolocar a produção de uma grande psicanalista, de uma grande intelectual na mesa, e dizer assim, gente, vamos escutar essa mulher, porque na época ela não foi escutada. Eu estou lembrando do livro da Manoni, intitulado Elas Não Sabem o que Dizem. Durante muito tempo, as mulheres estiveram nessa condição. Elas não sabem o que dizem. Com você a palavra, Rê, vai. Olha, eu quero ser justa. Ela foi escutada, ela era super... Freud valorizava muito o trabalho dela. Mas, meu amor, eu tô falando na posteridade, o legado dela, entende? Na história. O Freud super levou em conta, Sabina.
Super, correspondeu com ela, levou ela em conta, super. Né? E faltou tu falar depois da ruptura com o Jung, pro pessoal que tá escutando. Mas vai lá. Não, você veja, eu agora fiz um prefácio para o livro da Marina Bialy sobre a Lu André Salomé. Tá. É uma outra coisa, outra mulher que escreveu coisas incríveis, né? Porque, de alguma maneira, você veja, tanto a Sabina como a Hermine Cook-Helmuth, como a Lu André Salomé, escreveram sobre psicanálise com criança antes de Melanie Klein e Anna Freud, que, no entanto, são consideradas as pioneiras. Anna Freud, seguida de Melanie Klein. Ora, vai sair nesse livro uma supervisão por carta que Freud faz de um caso de criança da Lu André Salomé em 1917. E, no entanto, o livro dela não foi publicado, porque acharam uma linguagem rebuscada demais. E o trabalho dela é precioso com criança. E a Sabine Spielheim também, ela vai escrever sobre criança e vai analisar criança junto com a Hermine Cook-Helmuth. Para mim, ela é a primeira. Porque ela escreve em 1913. Mas já conta depois que ela cria um jardim de infância, por favor, né? Vamos contar um pouco, pessoal, que a gente tem mais uns 20 minutos, mais ou menos, mas eu acho que trazer um pouco isso pro pessoal entendendo, sabe? Então, tem 3 momentos dela como psicanalista com criança. Esse primeiro artigo de psicanálise com criança, chamado Contribuições para o Conhecimento da Alma Infantil, e outros vários pequenos casos que ela conta de criança, porque Freud tinha pedido que os psicanalistas confirmassem as teorias da sexualidade infantil com os exemplos que eles tivessem. Então são pequenos escritos. Pessoal, só para compor com a Renata, lembrando a vocês que quando Freud escreve sobre 5 ensaios, né, sobre a sexualidade, ele escreve muito mais a partir da escuta das histéricas. Freud não atendeu criança, a não ser o caso Pequeno Hansa. Que ele não atendeu, né? Ele supervisionou o pai. Né? Por sinal, supervisionou ou fez uma escuta do pai? Porque eu acho que isso é uma questão também importante. Eu estou radicalmente em desacordo porque eles... Quando a gente fala supervisão, a gente está falando de um analista escutando um outro analista. O pai do Hans era pai do Hans, não era analista. Exatamente. Te amo, Renata. Que bom, que bom. Que já fui convocada a responder se você lê uma assim. Então, mas o Jung escreve sobre a pequena Ana, a filha dele, no momento que ele está tendo caso com a Sabina. Eu e a Adela Stoppel de Geller escrevemos um artigo juntas, no número 10 da Percurso, porque num congresso nós descobrimos isso. Na mesa do Congresso. Aí nos pediram para escrever esse artigo, que a pequena Ana, quando estava desconfiada do pai, na ciumeira com o irmãozinho que tinha nascido, ela estava, na verdade, de alguma forma intuindo que o Jung estava mesmo tendo um caso com a Sabina Spielheim, com outra mulher. Né? Então a Sabina é a primeira que fala do caso dela e de 2 menininhos. Primeiro tempo. Segundo tempo, Sabina fica 5 anos sem mexer com psicanálise durante a guerra. Ela disse que queria fazer uma coisa útil. Ela estava muito decepcionada com a ruptura Jung-Freud e ela vai ser médica cirurgiã num hospital de cegos. E ela mora em Lausanne com a filhinha dela, Renatinha, né, como ela chama nos escritos. Durante 5 anos, o pai, o marido dela, voltou para a Rússia chamado por causa da guerra. Quando tem o Congresso de Haia, né,
o segundo depois da guerra. O primeiro foi em Budapeste, mas foi um congresso restrito a militares, que Sim. o Ferenc se organizou. Em Haia, foi depois da guerra. Muitos psicanalistas foram comer pela primeira vez bem nesse congresso. E Sabina apresenta uma pequena comunicação sobre o surgimento da linguagem infantil, que é absolutamente visionária. Vou dizer o que ela diz rapidamente nesse surgimento das palavras infantis. Pessoal, olha que pérola que é ter, Renata, numa live. Vamos lá. Vai. Espero que esteja me saindo bem. Meu amor, você tá linda, maravilhosa, tá? Só elogios. Vai. E aí, veja bem, porque essa comunicação vai se tornar um artigo fundamental que está. Que ano que foi isso, Rê? O congresso foi em 1920 e o artigo sai em 1922, quando ela já está no Instituto Rousseau em Genebra, que eu vou falar que é o segundo momento. Pessoal, e tem uma fofoca em relação a isso. Uau! Ela foi na lista do Piaget, tá, galerinha? Vai, vamos lá. Tem novidades ainda. Então, o que acontece? Nesse artigo ela diz assim: a linguagem infantil, ela nasce do mamar. Isso ela vai especificar melhor no artigo A Origem da Língua das Palavras Mamãe e Papai. Por quê? Claro. Ela vai colocar que a criança quer reviver as sensações de conforto que a mamada traz para ela, o seio na boca. Então, o mamá vai se tornar um mamá. Né? Que é o mamamamamamamá. Exatamente. Mamamá. E o papai nasce. Não. O papai nasce quando a criança larga o seio, que ela faz pã. E ela fala em fonemas. Sim. Pela primeira vez. Sim, mas o que é bonitinho é que isso aparece na primeira objeto em relação de troca entre a mãe e a criança. Primeiro é o mamã e depois é o papá. Vamos papá. Que tem a ver com essa passagem. Quando o pai surge na relação, tem toda a razão, perfeito. Isso, mas por isso que ela vai dizer nesse artigo que mamãe é sempre demanda, reclamação, e papai é sempre satisfação. Eu acho genial. E aí uma outra coisa que ela vai dizer que existem 3 linguagens. A primeira linguagem é a linguagem autista, voltada para si mesma. A criança fala para ela mesma. A segunda linguagem é a linguagem mágica, onde já existe o outro, mas o outro fantasiado, né? Essas são as histórias. E só depois é que surge a linguagem social, que tem um valor de comunicação. Isso é absolutamente novo. E a conexão psicanálise linguística, ela é a primeira a fazer. Perfeito. Então ela antecedeu Lacan, inclusive. Ela antecedeu completamente o Lacan. E a gente deve se perguntar se Lacan também não leu e antropofagizou Sabina Spielheim, como ele fez com muitos outros autores. Claro. Né? E aí... Claro, porque veja... Não, mas eu queria só fazer um pontinho nisso, né? A Maria Rita, acho que foi numa revista que saiu do título do artigo dela lá sobre Lacanês. O Lacan, de alguma maneira... Quer dizer, ele estava sempre nessa posição do mestre não castrado, e que antropofagizava outros autores, porque ele citava outros autores, mas ele estava numa posição muito grandiosa. Tanto que a Rouginesco vai dizer, os herdeiros de Freud conseguiram produzir rupturas com a sua obra. Os herdeiros de Lacan, de alguma maneira, seguiram os servos
de uma obra. Percebe? Eu acho que isso não é sem efeito na própria história da psicanálise. Então, mas um jeito bom de desdogmatizar, porque Lacan também foi genial, né? Não, mas é que calma aí. Eu acho que nisso, né, poder apontar de alguma maneira os furos dos nossos pioneiros é também ter uma teoria um pouco mais aspirada, um pouco mais intercambiável, porque eu acho que nisso, eu nunca me esqueço, uma vez eu escrevi um artigo numa revista de fora, eu acho que inglesa, e eu fiz uma crítica em relação ao Lacan, o artigo não foi aceito, por conta disso, porque isso é um dogma, né? Mas pode falar. Isso. Ou seja, apontar o furo não é tirar a genialidade, vai, segue. Eu sou antidogmática, e nesse sentido, apresentar a obra dela como sendo a primeira obra, ela conversa no segundo, são 3 artigos que ela produz em Genebra, onde ela vai para um lugar que é, digamos assim, o lugar mais, como se diz em castelhano, Jean-Jacques Rousseau. Instituto Jean-Jacques Rousseau, que é o fundador de toda a educação do mundo inteiro do século XX, foi onde se inaugurou uma educação pacifista, porque a educação até então, até a guerra, era armamentista. E aí se perguntou como se poderia, de alguma forma, fazer uma educação que não fosse voltada para a guerra, com exercícios de soldadinhos, com armas na matemática, né? Meu amor, conta um pouquinho depois. Só depois conta um pouquinho para os convidados, para o pessoal que está presente, como é que nasce o Instituto Jean-Jacques Rousseau e a relação da Sabina com o Piaget. A gente está se aproximando do final já, que eu acho que isso é importante. Então, isso. Aí a gente deixa para uma próxima live. Não, pessoal, eu falei para ela já. Pessoal, é tanta coisa que a Renata tem para falar que eu acho que tem no mínimo mais 2 lives pela frente. Então a próxima a gente vai agendar, eu vou combinar com ela quando for possível, mas em breve, né? Talvez se não pode na próxima semana, na outra, tá? Mas assim, a gente precisa fazer uma segunda porque é muito material, Rê. É que agora que eu perdi o medo da live, a gente pode marcar. Mas quem não perder medo de live comigo não perde nunca mais. Acho que não, Michele. Eu tô sentindo que é um bate-papo. Eu só tenho medo disso, de ter gente leiga, e eu não quero ficar falando uma coisa... não, mas amor, segue. Não, tá super compreensível. Então, Sabina entrou no Instituto Rousseau junto com Piaget e ela foi para dar aula de psicanálise, para trabalhar na Maison de Gand e da Maison de Petit, que foram as primeiras matrizes de jardins de infância, né, que serviam também para psicologia experimental. Não, só para resumir, Claparède e Bouvet são 2 pioneiros da pedagogia, da orientação vocacional, e Piaget não precisa de apresentação. Ele era um jovenzinho e ele foi analisado pela Sabina durante 8 meses, em 1921, todos os dias às 8 da manhã. Ele contou isso para um jornalista na década de 70, mas que ele diz que a analista, que era a Sabina Spielheim, foi a primeira vez que se soube disso, tinha mandado ele embora, porque ele não cita isso em nenhuma obra, porque ele só queria fazer teoria. Né? E aí os 2 continuaram fazendo teoria, pesquisando, né? E ele queria fazer uma, como se diz, uma teoria conjunta sobre a formação de símbolos das crianças. Mas eu queria trazer um adendo, Rezinha, é que eu também estou no assunto, vamos lá. O Piaget é o primeiro a introduzir o método clínico na pesquisa com crianças. Anterior ao Piaget, a gente tinha Binet e Simon, que aplicavam testes, mas o Piaget é o primeiro
a se interrogar sobre os erros e colocar isso para a criança. Ou seja, o Piaget também foi um clínico, mas um clínico investigando. Ele começou como psicanalista. Claro. Ele foi para o Congresso de Berlim. Pessoal, que lindo isso! Não, eu tô quase. Eu descobri cada coisa nessa pesquisa. Conta. Né? Isso. Ele foi apresentar no Congresso de Berlim, junto com Sabina, ele foi apresentar ao lado de Freud o pensamento e a linguagem da criança, que foi o artigo que gerou o primeiro livro dele. Claro. Né? Onde a Renatinha, análises feitas pela Sabina da Renatinha, também aparece no livro de Piaget. É que depois os dois se separaram. Claro. Não só porque ela voltou para Moscou, é porque Piaget se afasta da psicanálise. Porque enquanto Sabina queria mostrar que a linguagem da criança e o pensamento, a origem era afetiva e pulsional, Piaget começou a entrar no campo da epistemologia genética, dizendo que era só biológica e lógica. Claro. E aí ele se afasta da psicanálise. Sim. Rê, a gente precisa encerrar, mas antes de encerrar, é que eu tenho medo, que eu não gosto de ninguém encerrar por mim. Diz a lenda, não aconteceu comigo, que o Instagram encerra pela gente se a gente não acabar em 1 hora, não sei. Me fala um pouco, já para antecipar a próxima live, qual é a diferença do volume 1 e volume 2. Tudo isso que a gente falou hoje, a gente vai dar continuidade da próxima live, tá? Qual é a diferença do volume 1 e do volume 2? Conta um pouquinho. Rapidamente. No volume 1, eu faço uma apresentação da problemática, faço uma introdução, e aí eu começo a contar a história de Sabina clínica, a história de vida de Sabina Spielheim. Depois eu faço a história clínica de Sabina Spielheim, conto o enigma da morte dela, que foi muito trágica, Claro. né? Falamos disso na segunda live, mas o enigma da morte dela, e eu também, então, apresento os 2 primeiros ensaios de Sabina Spielheim sobre o conteúdo de um caso de esquizofrenia, a destruição como origem do devir, um artigo muito divertido dela, chamado A Sogra, de 1913, onde ela vai falar sobre o masculino e o feminino e o lugar da empatia materna, outro artigo visionário. Depois, uma carta entre ela e o Todo Jung. mundo vai querer ler, certamente. O livro vai vender por causa desse artigo, a porra da sogra. Isso. E um artigo dela, uma carta dela, onde ela expõe a metapsicologia dela e as minhas hipóteses de que foi o caso da Sabina e do Jung que fez o Freud escrever os escritos técnicos, junto com Totem e Tabu, nos mesmos anos. Né? E essa é a minha hipótese. E o segundo volume apresenta toda a obra dela, o restante da obra dela, centrado na psicanálise com crianças, principalmente, né? Nos 3 momentos, em Berlim, em Genebra, que tem os 3 artigos visionários, e um artigo último, a terceira parte em Moscou, onde ela tem, depois eu vou contar toda a função como diretora da Casa Branca, do Lar Experimental com Criança, claro. Onde ela faz, como se diz, dá aula na universidade, o seminário de criança dela é o mais concorrido, e ela escreve um último artigo genial, Desenhos de Olhos Abertos e Fechados em Criança, onde ela expõe uma teoria sobre como o pensamento lógico abstrato sozinho não pode nada, como ele é acompanhado de uma linguagem imagética e sinestésica, e ela apresenta desenhos de crianças
que é um trabalho assim que é uma espécie, ela faz uma espécie de detecção precoce de patologia. Agora, Renata, eu vou encerrar com uma questão. Me parece que não é ao acaso que na última parte do volume 1, que você retoma Totem Tabu, a partir da produção da Sabina, e que ela retoma, né? Porque Totem Tabu, de alguma maneira, é um texto psicanalítico freudiano que vai ser fundamental para entender as relações de aliança e as relações de filiação. Sim. E mais, para poder também entender a questão da transmissão da cultura. Com certeza. E não me parece que é o acaso que, a partir de ter se debruçado sobre esse texto, que ela vai justamente teorizar sobre a clínica com criança. Porque, na verdade, quando a gente fala de clínica com criança, a gente fala sempre de uma problemática na aliança conjugal, na filiação e na transmissão da cultura. Tá bem? Olha, mas o mais incrível, já dá tempo de falar uma coisinha? Fala, meu amor. Não, o mais incrível, eu te falo para ler um artigo dela, pequenininho, análise rápida de uma fobia infantil. É uma joia, porque a Sabina, ela tá meio assim com um ótimo ensaio do Freud. Ela aproveita muito o segundo ensaio de Totem Tabu para a teoria dela de linguagem. E eu brinco que, assim, se a Bíblia diz que no início era o verbo, e o Freud diz que no início era no início era a ação de assassinato, a Sabina diz, no início do verbo havia uma ação, uma amar. Um ato de fala. Sim, sim. Né? Mas eu acho que a lógica que se coloca atualmente é como sair nessa lógica, né? Agora estou trazendo um pouco do campo político, de poder separar dessa mãe que nos dá o leite e assumir uma posição como sujeitos responsáveis na polis, né? Olha, ela é uma psicanalista que olha a criança como sujeito desde o começo. Claro. Quer dizer, com duas direções, uma para se ir longe dos pais e uma querendo voltar incestuosamente. Nossa infância é assim para ela, fruto dessas duas direções. E ela leva em conta tudo que a criança fala. Ela diz, nada do que a criança fala é nonsense. Claro, você tem toda a razão. Porque nesse sentido, ao dar estatuto de verdade e dar consistência à palavra da criança, você dá a ela um lugar de sujeito responsável pela polis. Tem toda a razão. Exatamente. Te amo! Meu amor, você é incrível! Foi linda a live de hoje, eu te falei que queria ser. Ai, que bom! Meu amor! Eu me senti muito à vontade, não, mesmo pessoal... com a minha Não, pessoal... o pessoal adorou, só elogios aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Espero que tenham gostado. Não, mas aí eu te chamo aqui no privado, depois pelo WhatsApp, pra gente agendar a próxima, não muito longe, tá? Para dar continuidade. Eu acho que é fundamental a gente poder aprofundar essa temática, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Pessoal, a Renata Udler-Krollbeck compõe o corpo docente da pós-graduação em psicanálise da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina do Blumenau. Essa série de lives que eu tenho feito são com os professores que compõem o curso, né? E a ideia um pouco é divulgar um pouco a produção dos professores e fazer o discurso circular. Um beijo a todos, obrigada, Rê, você foi incrível hoje, obrigado a todos também, obrigado pelos elogios, né, a live de hoje, e a gente segue com a próxima muito em breve, tá bom? Beijo. Tchau, Rê. Até mais. Tchau, mais. obrigada. Tchau.